O carro de Cláudio avançava lentamente pela estrada de terra, levantando uma nuvem espessa de poeira avermelhada que se espalhava pelo horizonte seco. O motor rangia em protesto, como se soubesse que cada quilômetro o levava para mais perto de algo que ele preferia evitar. Fazia quase 20 anos desde a última vez que ele vira aquelas terras, o lugar onde crescera, mas também o lugar que havia jurado nunca mais retornar. A memória da fazenda era nebulosa, como um pesadelo da infância, mas o arrepio que sentia ao se aproximar era visceral. A fazenda Bela Vista, propriedade de sua família por gerações, agora era conhecida por outro nome. Nenhum morador da região ousava chamá-la pelo título original. Para todos, era simplesmente a Fazenda dos Sussurros. Cláudio se lembrava vagamente das histórias que os empregados murmuravam quando ele ainda era criança. Vozes chamando nomes no escuro, assobios sem origem, sombras espreitando pelos corredores. Mas eram só histórias, certo? Nada além de imaginação popular, um folclore tolo para manter as crianças comportadas. Pelo menos era nisso que ele acreditava, até a morte de seu tio, Silvio, que havia sido o último a morar na propriedade. O advogado lhe enviara a notícia dias antes. Ele era o último herdeiro vivo da propriedade. A fazenda, com todas as suas dívidas e mistérios, agora pertencia a ele. Contra sua vontade, Cláudio voltava, não para morar, mas para decidir o que faria com o lugar. Vender, derrubar, esquecer. Qualquer coisa para se livrar do fardo. Só mais alguns quilômetros, ele murmurou para si mesmo, olhando pelo retrovisor. O céu já começava a escurecer, tingido de tons de púrpura e cinza. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Era como se o próprio ambiente não quisesse recebê-lo. As árvores pareciam se curvar sobre a estrada, e o vento carregava um som distante, como o lamento de algo muito, muito antigo. Ao chegar, a cena era devastadora. O casarão principal, um dia o centro da vida da família, permanecia de pé, mas era um fantasma de sua glória passada. Estava cercado por mato alto, telhas quebradas e paredes marcadas pela umidade. As janelas, outrora de madeira polida, estavam semiabertas, rangendo com o vento, como bocas de monstros famintos. Uma estranha estátua de pedra no jardim parecia o encarar com olhos vazios. Cláudio parou o carro, desligou o motor e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O ar cheirava a mofo e poeira, um cheiro que parecia o de algo morto. Cada passo que ele dava no piso de madeira ecoava pelos corredores, como se as paredes respirassem junto com ele. A escuridão dentro da casa era tão espessa que sua lanterna parecia incapaz de penetrá-la por completo. Ele encontrou o antigo quarto de hóspedes, ainda mobiliado, a cama coberta por um lençol mofado. Decidiu que passaria a noite ali, apenas para organizar os papéis que o advogado pedira. Depois, voltaria para a cidade e nunca mais pisaria naquelas terras. 1 ou 2 noites no máximo, e a fazenda estaria fora de sua vida para sempre. Enquanto se instalava, notou algo peculiar. Mesmo com o vento soprando forte lá fora, dentro da casa o ar parecia abafado, pesado, como se o silêncio fosse forçado. Como se houvesse uma pressão invisível que impedisse que qualquer som escapasse. Foi então que ouviu. Cláudio. A voz soou baixa, quase um sussurro, ecoando de algum ponto distante do casarão. Não era o som do vento, era um som que vinha de dentro. Ele gelou por inteiro. Deve ter sido o vento, disse a si mesmo, tentando rir. Mas o riso morreu rápido. O vento não sabia seu nome. Na manhã seguinte, determinado a não enlouquecer sozinho, Cláudio foi até a pequena vila próxima. A cidade era pequena, mas a memória de sua família parecia forte.
Lá encontrou Dona Corina, uma senhora de mais de 70 anos que vendia pães e leite na beira da estrada. "Você é o menino da fazenda, não é?" disse ela, apertando os olhos para reconhecê-lo. O olhar dela era de pura tristeza. "Sou. Voltei para resolver os documentos." Dona Corina fez o sinal da cruz, o olhar de pena se intensificando. "Não devia ter voltado, filho. Aquele lugar não quer ninguém. Os seus pais, seu tio, eles sabiam. Eles tentaram te proteger, mas o sangue sempre volta para casa." Cláudio riu, sem graça, tentando esconder o arrepio. "A senhora fala como se a fazenda estivesse viva." A mulher se aproximou, a voz baixa, quase confessional. "E não está. A terra está viva. Você nunca ouviu os sussurros? Nunca viu como eles chamam pelo nome?" Cláudio desviou o olhar. Não queria admitir o que ouvira na noite anterior. "Eu não acredito nessas coisas. Eu sou um homem de ciência." Ela balançou a cabeça com tristeza. "Pois devia acreditar. Porque acreditar ou não, eles acreditam em você. Eles estão chamando pelo último do sangue." Na segunda noite, os sussurros voltaram. Primeiro chamando seu nome. Depois, frases inteiras, impossíveis de compreender, misturadas como o som do vento dentro das paredes. Era como se a casa estivesse falando, as vozes soando como um lamento. "Cláudio, volta, fica." Ele trancou portas e janelas, mas nada adiantava. O som não vinha de fora. Parecia nascer da própria estrutura da casa, da madeira, das pedras, como se fosse um eco do passado. Em certo momento, ao olhar para o corredor, ele viu algo que o fez perder o fôlego. No escuro, próximo à escada, havia uma silhueta, alta, magra, imóvel. Não conseguia distinguir o rosto, mas a forma parecia a de seu tio, Silvio, que havia morrido na casa. Pegou a lanterna e iluminou, mas a figura desapareceu no mesmo instante, como fumaça. Dormir foi impossível. Quando finalmente pegou no sono, sonhou com campos cobertos de corpos enterrados, todos de boca aberta, murmurando palavras que não entendia. Ele podia sentir a terra molhada em sua pele. Determinando-se a resolver o mistério, Cláudio começou a vasculhar documentos antigos guardados no escritório. Entre papéis amarelados e cheiro de bolor, encontrou diários de seu avô, escritos com letra trêmula. As páginas contavam uma história de terror. Eles não param de chamar. Durante a colheita, começaram a sumir bois, depois trabalhadores. O mato engoliu uns, o rio levou outros. Sempre de noite, sempre depois dos sussurros. Em outra página, minha esposa me deixou. Ela disse que os mortos não descansam nessas terras, e eu sei que ela está certa. Eu também ouço. Eles me chamam. Não sei quanto tempo vou aguentar. A fazenda está nos matando, um a um. E na última anotação, um rabisco quase ilegível. A fazenda é feita sobre ossos. O demônio da terra está preso aqui. Eu dei minha alma para ele em troca de prosperidade, mas ele quer mais. Ele quer todos nós. O coração de Cláudio disparou. Ele nunca havia ouvido essa história. Ossos? Seria possível que ali tivesse existido algum cemitério antigo? A fazenda escondia um segredo. Guiado pela intuição, ou talvez pelas próprias vozes que pareciam estar levando-o para o lugar certo, Cláudio foi até o velho poço no centro do quintal. A tampa de madeira estava coberta de musgo. Ele a removeu e um odor pútrido escapou, tão forte que quase o fez vomitar. Apontou a lanterna para dentro. O feixe iluminou algo que ele não queria ver. Não havia apenas água, havia crânios, vários, empilhados no fundo. O reflexo dos olhos vazios parecia o encarar da escuridão. Eram os ossos que seu avô havia escondido. E foi nesse momento que as vozes começaram a gritar, não mais sussurrar. Elas se tornaram um coro ensurdecedor, uma cacofonia de vozes humanas em diferentes tons e idades,
todas gritando seu nome. Cláudio! Assustado, ele recuou e tropeçou no mato alto. Mas os murmúrios o seguiam, como se subissem do solo, agarrando seus pés. A terra da fazenda estava viva. De repente, atrás dele, uma sombra se ergueu, não como a fumaça de antes, mas como uma figura sólida, feita de terra e escuridão. Seus olhos brilhavam no escuro. Naquela noite, Cláudio não conseguiu fugir. O que quer que habitasse a fazenda o cercava. Portas batiam sozinhas, janelas se abriam e os sussurros se tornavam frases claras. Fica conosco, você é o último. Ele compreendeu, com um terror avassalador. A maldição não estava na terra, mas no sangue. Sua família era o elo com aquilo que rastejava por baixo da fazenda. Cada geração era tragada, de uma forma ou de outra. Seu avô, que havia feito o pacto, o entregou para a entidade. Seu tio, que havia morrido em circunstâncias misteriosas, se tornou parte do ciclo. E agora chegara a sua vez. A sombra o envolveu, e o grito de Cláudio foi abafado pelos sussurros que se tornaram um canto de vitória. No dia seguinte, moradores da vila viram fumaça negra subindo da fazenda. Alguns dizem que foi incêndio acidental. Talvez Cláudio tivesse tentado destruir o lugar para se livrar do mal. Outros juram que ouviram gritos ecoando por horas antes do fogo começar. Gritos que não pareciam humanos. Quando finalmente subiram até lá, nada restava além de cinzas. O casarão havia sido consumido pelo fogo. Nenhum corpo foi encontrado. Mas, desde então, quem passa pela estrada garante ouvir vozes vindas do terreno queimado, chamando, murmurando. E aqueles que se atrevem a parar e ouvir com atenção, alguns juram que escutam o nome Cláudio, e outros ouvem o próprio nome sendo chamado.